gravar. Esse tum-tum, que eu me perco aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Voltou, Francisco. Vai sumir de novo, não? Oi? Não vai desaparecer de novo, não, né? Não, vou não. Desaparecer, Tô de volta. vai atrás, puxar o pé. A gente é desse. A pessoa some e segue, tá? Tá, Então, joia. Pode puxar. então, tá bom. Bora trabalhar, então? Bora. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui pela primeira vez e para quem está aqui primeiramente. Boa tarde para quem está aqui presencial. Tem uma turminha aqui presencial também, tá? Por isso vocês não reparam que eu falo assim, faço assim, faço assim. Bom, aonde que a gente está só localizando quem chegou? A gente está trabalhando a tese Os Autismos na Clínica Nodal, da Brenda Rodrigues da Costa Neves. Já conversei com a Brenda, assim que a gente avançar na tese, do mesmo modo que a gente fez com as outras autoras, a gente chama ela para debater, tudo bem? Mas a gente tem que primeiro avançar na tese. A gente conversou já sobre a introdução da tese e o percurso do qual ela se propõe, e estamos no capítulo 1. A nossa meta hoje é falar de alienação e separação. Então, a gente já passou por toda a introdução, tudo bem? E começamos na página 21 sobre a constituição psíquica. Já falamos um pouquinho sobre a constituição psíquica e ficamos de entrar, me corrija se eu estiver errado, na operação de alienação propriamente dita. Essa introdução sobre alienação e separação a gente passou, não passou, Lu? Sim. Passamos, né? Então, a gente está na 24, não é isso? Isso. Então, para quem perdeu esse iniciozinho do capítulo 1, volta no 2 encontros atrás, porque no encontro passado a gente foi falar sobre aquele documento, e no encontro retrasado a gente começou sobre a constituição psíquica. Por que a tese começa da constituição psíquica, e esse ponto é importante? Eu coloquei ali no projetor, porque eu vou usar alguns esquemas de alienação e separação para a gente entender melhor hoje. Mas por que a tese começa da... Deixa eu pegar uma caneta para mim. E por que a tese começa justamente sobre a constituição psíquica? Muito simples. Eu preciso, para conseguir propor o autismo como quarta estrutura, conseguir entender como é a questão do aparelho psíquico no autismo. Então, a gente tem, a princípio, na obra do Freud, a estrutura, o aparelho psíquico da neurose, e a partir do aparelho psíquico da neurose se pensou sobre a questão da psicose, sobre a perversão, e agora a gente está pensando sobre o autismo. Então, o mesmo percurso que foi feito para as demais estruturas, na época do Freud e do Lacan, a gente propõe fazer hoje em relação à neurose. Então, como que se dá o aparelho psíquico, especificamente no caso do autismo, sobretudo no encontro do sujeito com o grande outro? É isso que a gente está tentando percorrer. Então, o capítulo 1 começa dizendo, vou apertar uns OKs aqui, o sujeito surge de uma distinção demarcada pelo grande outro ao nomeá-lo. Está na página 21. O movimento do grande outro ao ser não é recíproco. Ainda bem, porque se fosse recíproco, a gente diria que haveria, então, uma completa equivalência entre o eu e o outro. O eu seria completamente limitado ao campo do outro e não haveria qualquer possibilidade do eu ser outra coisa que não outro. Então, ele advém do outro, mas ele não é uma mera reprodução, um mero espelhamento. Ele é outra coisa também. E é nesse outra coisa, então, que a gente vai avançar especificamente para alienação. Quem não leu essa parte, recomendo que leiam as 2 citações do Freud, que a gente analisou, do Lacan, na página 22 e 23, que são muito importantes para a gente se autorizar a pensar no autismo como uma estrutura, tá? Desde lá de Lacan, algo que permite a gente aventurar neste campo, embora ele próprio não avançou nessa direção, mas nos dá aí a autorização teórica, tudo bem? Então, abram agora na página 24, e é nela que a gente vai seguir. Na página 24, o 1.2, e depois, lá na frente, na página 29, 1.3, a gente vai falar de alienação e depois separação. Eu pretendo, de um modo muito otimista, percorrer alienação e separação hoje. Tudo. Até a página 32. Então, esse é o plano, certo?
Rosana já me olhou com uma cara de que eu vou conseguir, não é, Rosana? Então, o plano é esse. Vai conseguir, sim. Vamos conseguir. Então, eu vou sair um pouco do texto, porque eu fiz um esqueminha de alienação e separação, a partir, sobretudo, dos signos do gozo, do Jacques Lamillère, e a partir deste capítulo também, e de mais um outro artigo muito bom, que eu depois posso mandar para vocês. Então, eu fiz um resuminho a partir desses outros materiais, e depois a gente volta em algumas citaçõezinhas que eu marquei aqui, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui do Canvas. Eu vou colocar, vamos ver como é que fica aqui a questão de eu conseguir deixar o povo entrar na sala quando eu coloco para apresentar inteiro. Certo? Se eu reduzo aqui, ele sai do modo tela cheia, mas continua... Aí, ó, ele sai, tá vendo? Acho que dá, porque senão eu não consigo deixar o povo entrar. Vocês entendem? Porque quando eu coloco tela cheia, eu estou no notebook. Quando eu estou em casa, é tranquilo, porque eu divido em várias telas. Agora, aqui no notebook, eu tenho essa dificuldade, tá? Quando eu coloco no tela cheia para ficar melhor, eu não consigo deixar vocês entrarem. Então, deixa eu tirar esse rolamentozinho aqui embaixo, que eu acho que já melhora bastante, ó, e aumentar um pouquinho. Tudo bem? Que aí eu consigo deixar as pessoas entrarem ao mesmo tempo que eu vejo. Tá dando para ver, né? Mesmo estando assim, esse negocinho. Vocês estão vendo bem? Tá ótimo, tá dando para ver muito bem. Tá dando para ver bem, né? Porque no notebook, essa tal dessa tela de 13 polegadas me mata. Tá dando para ver super bem. Ó, pronto. Aí eu consigo visualizar aqui vocês e deixar entrar. Então, vamos avançar. Então, veja, eu fiz uma pequena organizaçãozinha aqui de alienação e separação. Então, a partir do livro do Jacques Lamillère, Signos do Gozo, embora lá tenha um errinho, quando ele vai falar da vida ou a bolsa, ele cometeu um errinho, que a gente vai só apontar para vocês poderem corrigir no livro do Miller, mas tudo bem, todo mundo erra de vez em quando, normal. E a sacanagem é que, assim, depois as pessoas acham os nossos erros do nosso texto, né? A gente acha dos outros, os outros acham da gente. Ele trocou bolsa e a vida. Ele trocou de lugar. Tanto que aqui na tese está certinho. Aqui na tese está certinho. Lá ele trocou a palavra bolsa e vida. Mas eu vou falar especificamente onde está errado, depois vocês consertam lá. Mas é uma troca de um esquema normal. Então, aqui a gente vai utilizar a tese, o livro Signos do Gozo, do Miller, que não tem traduzido para português, mas tem espanhol, e um artigo, que eu esqueci o nome do bendito artigo. Cadê meu iPad? Aqui. E um artigo. Deixa eu pegar ele aqui. Que se vocês depois quiserem ler, é de um professor da Federal do Pará, chama O Outro no Ensino Lacaniano, Algumas Considerações. Um artigo de 2018, do Breno Ferreira e do Ronildo David. O Breno, ele é professor da Universidade Federal do Pará, excelente psicanalista também. O artigo dele é muito bom sobre essa questão que a gente vai trabalhar aqui. Então, também utilizei ele, tá bem? Mas eu posso mandar lá no grupo. Então, vamos avançar um pouquinho agora, alienação e separação. Esses são os dois esquemas que a gente pretende entender hoje, tudo bem? Então, nós temos aqui, para quem está olhando aí, posso mandar esses desenhos depois, não se preocupem. Então, esse primeiro seria o de alienação, sujeito barrado, na intersecção, né, no encontro aqui entre o sujeito e o campo do grande outro, o S1 fica, então, aqui nessa intersecção. Vamos tentar entender o que significa o S1 localizado aqui neste ponto. E do outro lado, o S2. E a separação, a fórmula vai ser sujeito barrado, na intersecção aqui, o objeto A, e do outro lado, a cadeia significante, S1 e S2. Para fazer sentido isso, vamos avançar, então. Deixa eu ir para o próximo. Vou separar os dois só para vocês entenderem. Então, vamos tentar entender o que significa isso aqui. Veja, entendam por sujeito esse espaço vazio. Vocês percebem que ele está vazio? É de propósito. O sujeito, a princípio, ele advém do ser e o ser é vazio. Lembram disso? O eu tem a ver com identificação, o sujeito, a gente só tem notícia dele através da linguagem, e a base disso é do ser, que é vazio.
Então, o sujeito, a princípio, ele é fundamentalmente descrito como conjunto vazio. Então, sujeito, conjunto vazio. Então, a verdade sobre o sujeito é que não há nada. Não tem nada lá. Então, a princípio, não tem nada lá. Ele é um conjunto vazio. E esse conjunto vazio é extremamente importante, tá? Inclusive, ainda bem que é conjunto vazio. Caso contrário, se ele não fosse conjunto vazio, ele seria petrificado, ele estaria congelado e a gente não teria nenhuma maleabilidade para a clínica. Então, guardem a ideia de que conjunto vazio é uma coisa boa no sentido de que nos dá, então, margem, maleabilidade. Se tiverem pergunta, me falem. Não deixem acumular dúvida, não. Se tiver dúvida, me falem, porque no final das contas, acumular aqui essas bolinhas, no final vocês vão dar um nó. O grande outro. O campo do grande outro, como bem vocês sabem, é o campo da linguagem. Então, como ele é representado? Por uma cadeia significante. Como que a cadeia significante é representada? S1, S2, tudo bem? Então, o sujeito vai ser representado pelo campo vazio e o grande outro vai ser representado pelo campo da linguagem. Então, nós temos como ponto de partida essas duas representações. Mas é importante lembrar, o grande outro, ele é o campo da linguagem, e a linguagem é absoluta e plena? Não. A linguagem também é limitada. No dicionário não tem palavras suficientes para dar conta de toda a linguagem, inclusive, diga de passagem, por isso que o dinossauro... Ai. Gente, eu tenho zero problema. O dicionário, eu vou trocar para sempre. O dicionário... Mas é por isso que o dicionário está sempre sendo atualizado. Então, ele sempre vai introduzir novas palavras, ele está sempre em atualização, porque não há na linguagem o suficiente para ele terminar. Se a língua nunca para, se as palavras desaparecem novas, surgem novas, significa que a linguagem não está pronta, não está terminado. Logo, a gente pode dizer que o campo da linguagem, ele não é fechado. Então, ele também tem falta. Tudo que é aberto tem falta, tudo bem? Então, lembre-se, o campo do sujeito, ele é simbolizado como falta, mas o campo do grande outro, que é simbolizado como linguagem, cadeia significante S1 e S2, justamente porque é linguagem, nos dá notícia que no campo do grande outro também a gente encontra o conjunto vazio, que também está no grande outro. Também há uma falta inerente do grande outro, que é justamente a falta na linguagem. Vem até aí? Nenhuma dificuldade? Então, cadê o S barrado, Renata? Ainda não está. Ele vai aparecer quando tiver um S, ou seja, quando tiver um significante. Por enquanto, Zilá, ele é só conjunto vazio. É para lembrar que, a princípio, antes que o sujeito receba alguma inscrição, ele é um conjunto vazio. Deu para entender por que ele está representado sem o S barrado? Sim, sim. Entendeu? Então, seguimos adiante. Deixa eu passar aqui o próximo. Então, próximo quadrinho. No próximo quadrinho, a gente já tem, por outro lado, agora vamos explicar o que é o outro, e depois, no outro quadrinho, ó, o que é o outro e o que é o sujeito, tudo bem? Vamos começar pelo... vamos começar pelo outro. Faz diferença nenhuma. Vamos começar pelo outro. Então, começando pelo outro. Então, o outro é um campo de produção de sentido. Por que a gente diz que é um campo de produção de sentido? Porque, veja, S1 e S2, cadê meu cursorzinho? Aqui. S1 e S2 não é um campo só de um significante petrificado. S1 e S2 é um campo de uma cadeia. Se é uma cadeia, ele tem um deslocamento. Se tem um deslocamento metonímico, ele tem uma produção de sentido. Entende? Então, toda cadeia, todo deslocamento significante guarda a possibilidade de produzir sentido. Tranquilo? Tá, continuando. Então, o campo do outro, que é o campo da linguagem, é o campo de produção de sentido. Seguindo um pouquinho mais. Eu estou procurando meu cursor, ele fica tão pequenininho. Vocês veem ele aí bonitinho? Olha o tamanho que ele fica. O S1 sozinho não produz sentido. O S1 sozinho, inclusive, a gente chama ele de significante mestre, não é? Então, ele sozinho não produz sentido, ele é só um significante. O sentido advém dessa relação do S1 com o S2, ou seja, da entrada do significante numa cadeia. O sentido vem dessa articulação significante. O S1 sozinho não produz sentido. Tranquilo até aí? A ideia não é que fique confusa, é para ficar simples, é para vocês olharem para essas bolinhas e conseguirem entender a lógica. Continuando um pouquinho mais. Cadê minha risquinho? Está aqui. Podemos dizer, então, aqui,
Podemos dizer, então, que o campo do outro é o conjunto aberto de significantes da língua. Acabei de dizer isso, falando de dicionário. Dicionário. Ou seja, se é o conjunto aberto de significantes da língua, significa que eu nunca vou conseguir fechar os significantes. Eu nunca vou conseguir fazer um vocabulário que encerre todas as possibilidades de palavras, todas as possibilidades de sentido, todas as possibilidades de significantes. Tudo bem? Então, o grande outro é um conjunto aberto de significantes da língua. Se é um conjunto aberto, ele não é pleno, ele não é completo, ele também é faltoso. Justamente a falta dele é ser aberto. Tranquilo? Tanta cultura é aberta que ela está em constante modificação. Então, o campo do grande outro, estou na penúltima citação, o campo do grande outro, portanto, ele é limitado, é um campo limitado da língua, por isso também completo. Mas qual que é a principal função do grande outro? O grande outro mata a coisa viva. O que significa, e esse ponto é importante para depois vocês entenderem a bolsa ou a vida lá na frente e entender o objeto A. O objeto A vai ser justamente aquilo que vai sobrar, que vai restar daquilo que o grande outro não consegue matar, tudo bem? Mas veja, o grande outro, ele mata a coisa viva. O que significa mata a coisa viva? Quando eu nomeio algo, corpo, por exemplo, pela via da linguagem, o corpo já não é o corpo como tal. O corpo é o que se diz do corpo. Prova de que o corpo é o que diz do corpo, e a gente tem, por exemplo, os transtornos alimentares, as dismorfias corporais. Tanto o corpo, que é o que diz do corpo, que uma pessoa pode estar pesando 30 quilos e se achar obeso, uma pessoa pode estar pesando 200 quilos e não perceber que tem obeso. O corpo, ele é aquilo que se diz do corpo. Então, quando a gente fala que o grande outro mata a coisa viva, isso implica dizer que, quando a linguagem atravessa a experiência do sujeito, aquilo que a linguagem atravessou foi mortificado pela linguagem. Então, ela passa a ser apresentada para a gente da linguagem, não mais como uma coisa em si. O melhor exemplo disso, eu acho que é sempre o corpo. O corpo em si, você se olha no espelho todos os dias e você sempre se acha igual. Um dia você se olha e se acha horrorosa, outro dia você se acha mais ou menos, outro dia nunca, neurótico nenhum, se acha lindo. Mas, enfim, de algum modo, a cada experiência, você encontra uma outra nomeação. Deu para entender? De tal modo que o corpo, como tal, você não consegue ter uma experiência direta com ele. A experiência mediada pela linguagem é, de algum modo, a morte da coisa viva. Até aqui, tranquilo? Tá, vamos ao sujeito. Se tiverem dúvida, online ou presencial, me falem, tá? Então, vamos ao sujeito. Diga, senhorita. O quê? Mas é daí que vai advir o inconsciente. A gente está falando sobre a origem do aparelho psíquico. E o inconsciente, ele vai ser um resultado, né? Então, a gente está falando aqui da constituição do aparelho psíquico, da constituição do sujeito, da constituição do inconsciente. Então, sim, faz todo sentido, ok? Continuando. O que foi? Conseguiu, Clayton, abrir as telas? Ah, apareceu, tá. Então, continuando. Seguindo adiante. Agora vamos falar sobre o sujeito. Então, o sujeito é representado aqui por um vazio. Vocês entenderam porque o sujeito é representado por um vazio? Ele ainda não teve um primeiro encontro ainda para, inclusive, se constituir como sujeito. Então, o sujeito, enquanto tal... Zé, diga. O que eu tenho que fazer aqui? Desativar o modo... Pareceu isso. Desliguei você, Vânia. O sujeito, enquanto tal, então, é um círculo vazio. Significa isso? Não há como saber do sujeito fora da linguagem, pois a gente só vai encontrar o sujeito nos intervalos entre significantes. Se a gente só vai encontrar o sujeito nos intervalos entre significante, e aí voltem no quadro anterior, e a cadeia significante é o campo do grande outro, significa que a gente só vai encontrar o sujeito quando finalmente houver um encontro dele com o grande outro. Deu para entender? Então, o sujeito, a gente vai saber sobre ele, veja, ele está no intervalo entre os significantes. O sujeito não é o S1, nem o S2, nem o S1 e o S2. A cadeia significante é o grande outro.
O sujeito, a gente vai encontrá-lo nos intervalos dos significantes. Se a gente vai encontrar o sujeito só nos intervalos dos significantes, a gente diz, então, que o sujeito, a gente só vai encontrar a partir do encontro com um grande outro. Aí eu passo para você, Francisco. Então, veja, não existe sujeito sem linguagem, não existe sujeito sem grande outro, e não existe a desalienação. Já guardem essa para a hora que a gente for entrar agora na alienação e separação. Diga, Francisco. Não, só resumindo um pouco isso tudo que você está dizendo, que a gente fala, né? O sujeito é efeito do significante. Né? Não tem outro modo. Ou seja, ele não é o significante enquanto tal. Ele vai estar entre os significantes, um outro modo de dizer que ele é feito de linguagem, né? Ou seja, a gente vai encontrar nos intervalos, não no significante propriamente dito e nem no sentido resultante. Ele vai estar nos intervalos. Aí, aquele poema do Manuel de Barros, né, aqui onde eu estou, já fui embora, nos dá uma certa notícia. A gente só tem notícia do sujeito enquanto ele está produzindo. Ele cessou de falar, ele cessou de produzir, a gente vai ter que perguntar sobre ele de novo. Entende? Então, quando ele não está falando, ele volta para o seu estado de vazio, digamos assim, né, Francisco? E tem aquela definição de significante. O significante é o que representa um sujeito para outro significante. Ou seja, tem que estar aí embrenhado no significante, né? Fora não tem como, que é o que você falou. Sim, e de novo você traz outro exemplo de como que ele está no intervalo, né? Porque se ele é de um para outro, de novo, a gente aponta que se a gente fosse localizá-lo, digamos assim, ele está nos intervalos. Exatamente. Ricardo? Boa tarde a todos, doutora Renata. Boa tarde. Então, olha só, se é entre um significante e outro, então a linguagem desse sujeito seria possível compreender, entender o neologismo, o ato falho, o esquecimento, é isso? As formações do inconsciente? Ainda não, daqui a pouquinho, porque a gente agora vai fazer alienação e separação. Aí a gente vai conseguir localizar o inconsciente e aí a gente vai conseguir localizar as formações do inconsciente, que são o retorno. Porque, veja, aqui a gente está estudando de que modo o aparelho psíquico se forma. Você lembra que o inconsciente, ele é um resultado, digamos assim, da formação do aparelho psíquico? Entende? Então, vamos chegar na formação nas formações do inconsciente como aquilo que retorna do inconsciente. Mas, para isso, a gente ainda precisa entender o sujeito. Lembrando que, para Lacan, sujeito e inconsciente, a gente pode tomar como o mesmo campo, né? Sujeito do inconsciente. É porque eu assisti sua aula nesse final de semana do narcisismo e também tivemos aquela do recalque, né? Isso. Então, aí eu associei os dois. Tem algo lá do narcisismo primário e tem o recalque, que foi lá e voltou. Aí nós temos noção, né, da existência desse sujeito. Sim, mas você está certo aonde que vai chegar, que é a mesma pergunta da colega aqui, ela também perguntou a mesma coisa, se isso tem a ver com o inconsciente. Vai chegar lá, é aí que a gente quer chegar, no aparelho psíquico, na formação do inconsciente, na constituição do sujeito, são os termos que a gente está tentando chegar. Então, vamos avançar um pouco mais, uma vez que a gente já entendeu, veja, a gente está tentando entender essas duas fórmulas, essa é a tarefinha de hoje, entender o que é alienação, entender o que é separação. Essa é a meta de hoje. Para entender alienação e separação, a gente primeiro separou o que é sujeito e o que é o outro, né? Lembrando que o que há de comum entre o sujeito e o outro é fundamental que haja isso em comum para que eles se procurem. A falta, o conjunto vazio. Então, tanto há um vazio no sujeito, quanto há um vazio no outro, e se não houvesse um vazio, eles não teriam por que se encontrar. Tem que ter alguma coisa que movimente um na direção do outro. E isso que movimenta é o vazio. Então, o sujeito ele é o conjunto vazio e há também um vazio no outro. Esse vazio no outro, a gente tem notícia dele por saber que a linguagem é um campo aberto. A língua nunca se fecha completamente, né? E o conjunto vazio do sujeito, a gente tem notícia dele justamente pelo fato de que ele se localiza nos intervalos. Então, ele não tem como ser nomeado por si só. Ele não é o S1, ele não é o S2,
ele é um intervalo. E o intervalo, como vocês bem sabem, é vazio. Mas sabe que o intervalo é vazio? Ele é entre uma coisa e outra, logo o intervalo é vazio. Então, uma das características do sujeito é que ele está no intervalo, logo vazio. O que você quer perguntar? Você ainda está perguntando sobre essa desalienação. Desalienação. Agora a gente vai explicar alienação e aí a gente vai entender por que não existe desalienação, tudo bem? Então, para a gente poder entender alienação e separação, a gente tem que entender essa reunião. Nos signos do gozo, ele vai falar de reunião e intersecção. Vou simplificar, vamos ficar só com reunião. Não vou chegar a diferenciar reunião e intersecção, tudo bem? Mas, reunião, então, o primeiro modelo de reunião, que inclusive na tese também aparece, tem essa ideia de, então, eu pego os dois vazios, vocês perceberam que, deixa eu voltar aqui para eu poder riscar, vocês perceberam que aqui está vazio e aqui está vazio, perceberam? Ou seja, dois conjuntos vazios que fazem uma intersecção tendo S1 em comum, como algo que reúne os dois. Então, dois conjuntos vazios que são reunidos pelo S1. Vamos tentar entender o que significa isso, tudo bem? Então, dois conjuntos vazios, vocês entenderam qual é o vazio do sujeito, vocês entenderam qual é o vazio do grande outro, correto? Dois conjuntos vazios, o que é de vazio no sujeito, o que é de vazio no grande outro, esses dois vazios se encontram, e eles se encontram justamente porque há falta, porque há vazio, se não houvesse vazio não haveria reunião. A gente tem várias provocações para entender essa coisa da falta. Eu acho que uma provocação que eu já trouxe para vocês, que o Lacan faz no seminário 5, ele vai falar, por exemplo, sobre a questão da questão da fé de Deus e etc. O que é a coisa que ele fala lá para entender? Ele fala, se Deus fosse pleno, absoluto, não haveria motivos para que o sujeito se encontrasse nele, e não haveria motivo algum para que o sujeito se esforçasse, né? Essa ideia é muito interessante. Ou seja, tem que faltar alguma coisa a Deus que só eu posso dar para que eu tenha interesse de me dedicar a essa relação, consegue entender? E aí o Lacan, de modo muito provocativo, não se sintam de modo algum ofendidos, não é isso, tá? É um pensamento lógico. Então, o que falta a Deus? Existência. Então, quem é que dá existência a Deus? Quem crê em Deus. Tanto que a gente fala de crer em Deus, ter fé em Deus, ou seja, não se trata de saber que ele existe, mas acreditar que ele existe, correto? Então, é como se houvesse uma articulação entre duas faltas. O que falta a Deus? O vazio. A existência. Tem um vazio. E o que falta ao ser humano? Lógica da vida, medo da morte, que é a lista do que falta ao ser humano é gigantesca. Veja, só há um encontro, então, entre o homem e Deus, porque há algo que falta a Deus, que há algo que falta ao homem, e eles buscam se articular no ponto em comum. Qual é o ponto em comum? De acordo com Lacan, por exemplo, a crença. Crer que ele existe e crer que ele não existe. Inclusive, ele é mais provocativo ainda. Ele vai dizer que não há diferença entre o crente e o ateu. Um crê que ele existe, outro crê que ele não existe, nenhum dos dois consegue provar nenhuma das suas duas teses. Deu para entender a provocação? Então, veja, esse exemplo do Lacan no seminário 5 nos permite, quando no seminário 11 ele vai articular alienação e separação, que vai surgir só no seminário 11, nos permite entender por que é tão importante localizar o vazio do grande outro. Se não houver um vazio nas duas partes, essas duas partes não haveriam por que se reunir. Deu para entender a lógica? Tem que ter um vazio. Então, o vazio do grande outro é a própria característica aberta da linguagem. O vazio do sujeito é não ter uma condição inicial própria para haver no mundo, para existir no mundo. Preciso de alguma coisa que venha de outro lugar para me dar existência, para me dar pelo menos a primeira existência, a primeira inscrição, consegue entender? E o grande outro, ele precisa, de algum modo, procurar algo que base esse conjunto aberto da linguagem, esse conjunto ilimitado e aberto da linguagem. Tudo bem? Seguindo, você não entendeu, Renata, o de Deus? Olha só, Renata, é bem simples. No seminário 5, o Lacan ele vai falar sobre essa questão de que para haver encontro tem que haver falta. Ele lá no seminário 5, ele está falando especificamente sobre da mãe.
Então, se a mãe fosse um grande outro, não faltoso, pleno e absoluto, não haveria motivo nenhum para haver um encontro entre o bebê que nasceu e a mãe. É necessário que haja alguma falta na mãe, entende? Então, nesse sentido, Renata, me diz se você entendeu. Nesse sentido, o que ele está articulando em relação a Deus e o homem no seminário 5? Só é possível amar a Deus porque se supõe que lá há uma falta. Não tem como amar alguma coisa que seja blindada, fechada, absoluta. É necessário crer que haja uma falta lá. E qual é a falta que tem ali? Existir. Então, é necessário que se creia ou que não se creia, e aí a diferença entre o crente e o ateu, de que Deus existe ou que não existe. Um crê que ele existe, outro crê que ele não existe. Estamos no campo da crença do mesmo jeito, porque nenhum dos dois tem como consolidar até o fim essa lógica. No campo dos homens, o que falta? Ora, a angústia diante da morte, não saber a origem da vida, não saber a origem do universo, a gente tem uma lista enorme de faltas. E todas as nossas faltas a gente coloca ali, não é? Quando as pessoas falam, qual a origem da vida? Adão e Eva. Qual é o destino da... Para onde que vai depois da morte? Céu? Ou seja, tudo que a gente não consegue, de algum modo, chega no limite da explicação, joga para esse lugar. Então, veja, Renata, vê se ficou mais claro. Nesse sentido, então, a brincadeira aqui, lembrando, a gente está no seminário 5 e agora a gente já está no 11. A brincadeira que ele faz lá atrás da relação entre o grande outro materno e a criança é que tem que haver um vazio de um lado, do grande outro, tem que haver um vazio do outro lado, da criança, por exemplo, a necessidade, a vulnerabilidade, a fome e tudo mais, para que haja um encontro entre os dois. E nesse encontro entre os dois, há a reunião dos dois a partir de um significante, que o Lacan vai nomear como S1. Você entendeu, Renata? Renata, me disse. Agora entendi. Entendeu, Alô? Agora entendi. E veja... só há o encontro quando, então, esses dois têm um vazio. Se fosse um, então, completo, e por isso essa questão aí do Deus incompleto. Isso, porque como é que você ama aquele que não precisa de você? Se ele não precisa de você para dar esse amor, você estaria jogando pérolas aos porcos. Você não teria por que investir esse amor. Você investe ali onde falta alguma coisa, onde faz sentido o teu investimento. Então, na relação entre o bebê e a mãe, a gente tem essa característica. Então, veja, a primeira articulação, cadê meu cursorzinho? A primeira articulação entre o sujeito e o grande outro é a partir do conjunto vazio reunidos pelo significante, pelo S1. Então, o S1 faz uma primeira reunião entre os dois conjuntos vazios. Vamos seguir um pouquinho a mais. Para vocês entenderem melhor a reunião, eu distendi, digamos assim. Não chega lá ainda não, calma. Não avance para tão longe. Vamos para antes, também antes. Então, olha só, para ficar mais claro, o que eu fiz aqui foi distender em 4 partes essa coisa da reunião. Já relacionando, não sei se vocês perceberam aqui, nessa altura do campeonato, vocês já decoraram qual que é esse desenho? Alienação, separação? Não decoraram. Volta lá. Alienação ou separação? Alienação. Então, vamos voltar lá. Deixa eu deixar uma pessoa entrar. Pronto. Então, alienação e separação, ali é alienação. Então, para ficar mais claro o nosso esqueminha, o que eu fiz foi dissecar essa reunião. Tudo bem? Então, veja. E aqui vocês vão se lembrar que a gente já falou disso tantas vezes, que vocês já devem estar enjoados de ouvir falar isso. Diga. Falou alguma coisa? Revisão. Não? Tá. Vocês já devem estar enjoados de me ouvir falar isso. Vou falar de novo. E a gente falou isso quando falamos do seminário 6, do grafo do desejo, e vamos falar agora no 11, a partir da alienação e separação, e falamos isso no 4, e falamos isso no 5. Gente, a gente está falando disso há um tempão. Então, vocês já cansaram de me ouvir falar isso, vamos falar de novo. Revisão. Maria, eu vou fechar seu som, tá? Não consegui desativar. Desativou. Então, vamos lá.
Vocês já me ouviram falar isso 1 milhão de vezes, vocês vão lembrar. Então, o que a gente está chamando aqui de grito, resposta do outro e chamado? Lembra a cena mítica? Uma libra de carne, lembra da libra de carne? Ou seja, um bebê que acabou de nascer, ele chora, na verdade, ele grita. Esse grito, ele precisa ser interpretado, correto? Esse grito é interpretado pelo grande outro como um chamado. A gente já falou de chamado, a gente já falou de demanda, a gente já falou isso tantas vezes, né? Vocês estão cansados de ouvir isso. Então, veja, uma libra de carne grita, alguém se propõe a receber este grito, identificar como uma demanda, como um pedido, como um chamado. Quando este alguém se coloca neste lugar de receber este grito, ele ganha o estatuto de grande outro. E responde a este grito oferecendo o seio, oferecendo fralda, oferecendo seja lá o que for. Ou seja, transforma esse grito em chamado. Deu para entender a lógica? Então, resuminho a resposta do grande outro transforma o grito em chamado. Tudo bem? Que é o primeiro, perfeito, Ricardo, é o primeiro andar do grafo do desejo. Então, vocês vão ver esse primeiro andar do grafo do desejo no seminário 4, no seminário 5, no seminário 6 e agora no seminário 11. Vocês vão ver ele mais vezes, tá? Mas só nesses 4 seminários vocês vão ver esse mesmo esquema explicado de novo. Então, não tem dúvida aí. Então, o bebê é movido pela sua falta, sua necessidade, o bebê sozinho não sobrevive, ele precisa de comida, ele tem frio, ele tem fome, ele grita. Alguém toma esse grito como algo dirigido a si, e esse grito se torna, portanto, um chamado. E aí, veja, o grito não é dirigido a lugar nenhum, mas o grande outro cria essa seta quando toma para si, você entende? O bebê, quando grita, ele só grita. Ele só grita. Mas quando alguém diz, esse grito é para mim, ele constrói essa seta. Então, quem constrói essa seta não é o bebê que grita, quem constrói essa seta é quem toma ela para si. E aí, portanto, ele propõe uma nova seta, ele constrói 2 setas, a que toma o grito para si e a que devolve o grito, não agora como grito, mas como um chamado. Ele me chamou, ele me trouxe uma demanda. Passando para o próximo, então, veja, onde que surgiu o sujeito barrado aqui? Então, a libra de carne, a gente já explicou que a libra de carne é homenagem a Shakespeare, né? É a libra de carne, esse pedacinho de gente que acabou de nascer, esse corpo ainda sem nomeação, sem aparelho psíquico, ele grita, sem destino esse grito, mas esse grito, quando ganha um destino, ganha também uma nomeação. Olha o surgimento do S1. Que nomeação é essa? Uma nomeação, por exemplo, você é meu filho, você está com fome, isto é frio, mas, sobretudo, por exemplo, eu particularmente gosto da nomeação você é meu filho. Deu para entender a lógica? Porque junto com essa você é meu filho, vem uma coisa importante que a Baflesler vai, que existir não equivale a nascer, é necessário ser desejado. Quando eu digo você é meu filho, eu tomo para mim, então, todos os seus gritos. Deu para entender a lógica? Se eu digo você é meu filho, seus gritos são meus. Já passo para você, Tati. Então, a libra de carne produz um grito, esse grito, ao ser interpretado, ao ser nomeado, a gente tem a construção, então, desse S1. Esse S1, então, é lançado como resposta ao grande outro, e a gente tem o sujeito. Eu coloquei o cifrão, porque eu não sei fazer sujeito barrado, tá? Então, vira cifrão mesmo. Parece que é dinheiro, né? Mas, de certo modo. Então, o S1 se torna a primeira nomeação do sujeito. E aí, eu queria só que vocês entendessem, então, isso que articula. O S1 se torna a primeira nomeação. Então, de outro modo, e aí veja, decantando de novo a reunião, a gente tem uma outra articulação. O sujeito, vocês perceberam que agora as 2 setas estão na direção do sujeito? Perceberam aqui, ó? As 2 setas estão na direção do sujeito. O sujeito passa a receber, uma vez que o sujeito existe pela primeira vez, ele existe a partir dessa nomeação que vem do grande outro, esse primeiro S1, mas ainda bem, não se limita a ele, a primeira, mas ele é conjunto vazio, então não vai ser só ele. À medida que ele existe pela primeira vez, ele recebe de 2 lugares agora. Ele recebe do S1 e ele recebe do S2. Percebam que alienação
esse quadradinho, essas duas bolinhas. Vocês perceberam que é só isso daqui? Vou desenhar para vocês. Olha só, alienação, deixa eu colocar como caneta. Se a gente vier aqui, cadê meu cursor? Odeio esse cursor, pessoal. Se eu vier aqui e fizer uma bolinha aqui, que bolinha horrível. Aceita que isso é uma bolinha. E se eu fizer outra bolinha aqui, que bolinha horrível. Deu, pronto. Se eu fizer essas duas bolinhas, vocês perceberam que tudo que eu fiz agora foi fazer esse mesmo desenho? Perceberam a semelhança? Então, veja, da reunião, ou seja, desse encontro de dois vazios articulados por um significante em comum, que é o S1, que é a primeira nomeação que vem do campo do grande outro, e a primeira nomeação que o sujeito toma para si para poder existir, a gente tem alienação. Então, o primeiro desenho de alienação, ele vem como resultado da reunião. Deu para entender essa sequência? Tudo bem? Então, tudo começa num grito, que será tomado pelo grande outro, que vai responder como chamado, e, ao responder como chamado, ele cria uma primeira nomeação, um primeiro significante. Esse significante vai fazer o encontro entre o sujeito e o grande outro. Por que é o encontro? Ora, o meu grito foi nomeado, e essa nomeação foi mandada de volta. O que fez o encontro entre o sujeito e o grande outro? O S1. Então, o S1 é o que marca o primeiro encontro entre o sujeito e o grande outro. E aí, Maria, você perguntou se a alienação é quando o N. O que é o N? Eu não entendi o que é o N. Mas é quando a criança não é... O seu som sumiu. Você perguntou se a criança não é atendida? Não, não é isso. Não é isso alienação. Vamos voltar aqui, vamos tentar entender agora a alienação. Não é isso. É outra coisinha. Deixa eu só apagar aqui minha caneta. Limpar. Pronto, limpei. Vamos para o próximo, então. Veja. E aí eu passo para você, Tati, se eu só fechar esse ponto da alienação para a gente não se perder, tá? Então, deixa eu voltar para minha caneta temporária. Pronto. Então, voltando aqui. Vocês viram que da reunião teremos alienação. Agora, então, o que é alienação propriamente dita? Eu pintei de preto aqui para ficar bem claro que é um conjunto vazio, tá? Fica bem claro. Mas, ele é todo conjunto vazio agora? Não. Percebem que ficou uma parte aqui em branco, S1? Então, ele é um conjunto vazio, exceto pelo significante que ele acabou de ganhar. Entende? Então, agora ele não é mais todo vazio. O outro já não era todo vazio. Ele tinha um vazio, mas ele não era todo vazio. Ele era por ser a língua ser aberta, o sujeito, ele continua sendo um conjunto vazio, mas ele ganha uma certa petrificação, e aí eu acho que tem um assunto interessante para o autismo que a gente vai chegar em algum momento, que é o congelamento de S1 e tal, mas a gente não vai conseguir chegar nele hoje, mas o S1 aqui, ele produz uma primeira petrificação. Entendam por alienação essa primeira petrificação. O que é essa petrificação? E aí vão pequenas definições, e aí passo para a Tati e a gente continua debatendo. Então, na alienação, o sujeito vai se enganchar ao grande outro pelo S1. Acho que está claro, né? Por que ele vai se enganchar? Veja, o campo da linguagem já estava lá antes de você nascer, mas eu não estava enganchado a ele. Eu vou enganchar ao campo da linguagem pelo S1. Segundo, o sujeito se identifica ao S1 com o qual ele é representado pelo S2, pela cultura. Ou seja, o sujeito se identifica ao S1, se identifica essa primeira nomeação que é dada a ele, e é a partir dessa nomeação que, inclusive, ele vai ser representado pela cultura. Ou seja, quando o grande outro diz, para aquele que grita e para o grito, você é meu filho, essa nomeação é com a qual o sujeito se identifica e com a qual ele vai ser representado pela cultura. É o filho dela. Deu para entender? Então, a cultura também vai reconhecer o sujeito, a primeira existência do sujeito, a partir desse S1 que surge no encontro com o grande outro. Tudo bem? Então, o sujeito se identifica ao S1, com o qual ele é representado ao S2. Continuando.
A resposta do grande outro será posteriormente precedida de uma pergunta. A gente já estudou isso, inclusive, na semana passada, sobre recalque, que é a retroação. Veja, o primeiro grito não era uma pergunta, mas à medida que ele é interpretado como um chamado, ele se torna, por retroação, uma pergunta. Goiás, entenderam? A princípio, o grito é só um grito. Mas à medida que alguém diz é fome, o grito virou uma pergunta. Eu estou com fome, o que você vai fazer para mim? Deu para entender? Ele vira uma pergunta por retroação. Então, o sujeito, continuando aí, o sujeito poderá responder a pergunta a partir de sua falta. E, penúltima, na alienação, o sujeito encontra no grande outro o seu sentido e se aliena nesse sentido. Aí eu acho que eu consigo te responder, Maria. E na alienação a gente tem uma mortificação parcial do corpo, não total. Porque na alienação, o sujeito ele se aliena na linguagem, mas a linguagem é conjunto aberto e o sujeito continua sendo vazio. Então, ele haveria uma mortificação total do corpo se o significante paralisasse completamente o sujeito, petrificasse de um modo completo, mas não é completo, é parcial, é faltoso. O sujeito continua tendo a sua parte vazia, o campo da linguagem continua tendo a sua parte vazia, os dois se encontram, mas não se fecham nesse encontro a partir do S1, então é uma mortificação parcial. O corpo ele é parcialmente mortificado pela linguagem, sobra um resto. Esse resto, vocês vão ver daqui a pouco, é o objeto A, objeto desejo. O resto, a sobra, né, é o desejo, o objeto desejo. Então, respondendo a tua pergunta, Maria, veja, o que é o alienar-se na linguagem? Primeira coisa que a gente já conversou algumas vezes, não confundam com o conceito de alienação de Marx e não confundam com, no seminário 3, secretariar o alienado da psicose. Não havia o conceito de alienação no seminário 3, o conceito de alienação é do seminário 11. Secretariar o alienado no seminário 3 tem a ver com alienista, tem a ver com a profissão do alienista, e não com alienado de alienação, tudo bem? E o conceito marxista de alienação é o contrário do nosso. O conceito de alienação do Marx é estar apartado da realidade. Fulano é um alienado. Está alienado da realidade. Esse é o do Marx, tudo bem? O conceito de alienação na psicanálise é o contrário do Marx, porque não é apartado, não é separado. É como se o conceito de alienação do Marx fosse o nosso de separação, tá? O nosso conceito de separação aqui na psicanálise tem a ver com alienar-se na linguagem e não da. Qual que é a diferença? Alienar-se na significa que o grande outro faz uma proposta, o sujeito só tem uma opção diante da proposta do grande outro, dizer sim e alienar-se na resposta. Ele aliena na relação com o grande outro à medida que ele sempre diz sim. Maria, por isso que eu te disse que é o contrário. Na alienação, o sujeito se vê em condição de responder sim a tudo que o grande outro propõe. Ele ainda não tem uma outra opção que não seja responder sim, porque ele é ou conjunto vazio ou identificado ao S1. Ele ainda não tem uma outra possibilidade de resposta, a não ser dizer sim e alienar-se na. Por que aqui no começo ele fala que convoca, a alienação convoca o sujeito para uma escolha em relação ao outro? A gente vai falar sobre isso na... Assim. É uma escolha forçada, né? Que é o da bolsa e da vida. Que é o da bolsa e da vida. A hora que ele chegar na bolsa e a vida, acho que fica mais claro. Mas veja, na alienação, o sujeito convoca uma escolha e é uma escolha forçada. Por que é uma escolha forçada? Vai ficar mais claro quando a gente falar da bolsa e da vida. É uma escolha forçada porque, veja, seria mais ou menos assim, você quer existir ou você não quer existir? A outra escolha é não existir, entende? É uma escolha forçada, porque à medida que eu encontro com o campo do grande outro pelo S1, eu ganho uma existência. Em fazer este encontro implicaria em não existir, em desaparecimento, exatamente. Então, é uma escolha, mas é uma escolha forçada. É uma escolha que implica você existir ou você não existir. Por isso, a bolsa ou a vida. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Diga, Tati. Você falou do grito e do grito ser retroativamente colocado no lugar da demanda. E me fez pensar se esse "você é meu filho" não seria algo anterior ao próprio grito, já na vida intrauterina.
E se for, como é que fica essa explicação, né? Já que normalmente a gente começa falando sobre o grito e a demanda, me ocorre disso, de haver uma vida intrauterina, nem que seja ali informação, mas que está recebendo do ambiente e do grande outro, daquele que se presta ao grande outro. Na verdade, dá na mesma, porque, veja, a gente não... Quando a gente fala desse grito, e é um grito mítico, até porque a Libra de carne também é mítica, o Lacan até usa esse termo mítico no seminário 6, você lembra? Por que é mítico? A origem desse outro não está exatamente no nascimento. Tem a ver com essa nomeação. Essa nomeação começa... Então, não é necessariamente o grito, não precisa ser necessariamente um grito. Não, o grito é uma metáfora. A Libra de carne é uma metáfora de um encontro mítico. Entende? Mas quando você fala do choro do bebê, que não é um choro, que é um grito, então saiu da metáfora? Não estou entendendo. Vamos lá. Durante a gestação, inicia-se uma primeira nomeação. O bebê ainda na barriga da mãe, por exemplo, esse bebê já é, a princípio, nomeado. Essa nomeação é suficiente? Não. Esse bebê, quando nasce, essa nomeação vai ser confirmada. A confirmação de quando ele nasce é suficiente? Não. Vai ter que ser confirmada de novo, e de novo, e de novo. Então, de algum modo, Tati, ser esse grande outro tem a ver com uma certa insistência, tem a ver com um certo trabalho. É alguém que ocupa e insiste em ocupar esse lugar de oferecer essa resposta. Oferecer a resposta quando ainda está na barriga, oferecer a resposta quando já está fora da barriga, mas oferecer as respostas àquilo que é urgente. Por exemplo, dentro da barriga, existe alguma urgência? Existe. Inclusive, pré-natal serve para isso. A gente já tem alguma notícia de um desencontro ou um encontro, até pelo modo que o pré-natal é feito. Mas veja, o campo do grande outro, é necessário que esse grande outro tome para si e insista nesse lugar. Entende, Tati? Entendi. Ok? Ana Maria? Oi, Renata. Boa noite. É só uma dúvida. No caso, a alienação, ela se dá pelos dois, ambos, muito embora seja diferente. A da Libra de carne, por uma falta, né? Vamos dizer, a falta dos dois. A Libra de carne, puramente por a necessidade de sobrevivência. E a do outro, do grande outro, também se dá por uma falta. Não é isso? Isso. Inclusive, a gente consegue localizar essa questão da falta se a gente olhar, por exemplo, você lembra lá dos tempos, dos primeiros tempos do sujeito? Alba Flesler, inclusive, a partir do texto do Lacan dos tempos lógicos, que está nos escritos, escritos ou outros escritos, agora eu posso estar me confundindo o texto. Ela vai, daqui a pouco faz download aqui no nome do texto do Lacan, tá? Mas agora fez falta. Mas no texto da Alba Flesler, da capinha azul, o lugar dos pais na clínica com crianças, se eu não me engano, a página, Rosana, eu vi que já pegou o livro, página 60 ou 70, Rosana, olha aí. Aquela tabelinha. É 70, já sei de qual. Eu também decorei. Na página 70 tem uma tabelinha que ajuda. Eu faço referência a ela porque ela está bem simples e organizada. Na página 70 desse livro da Alba Flesler, tem uma tabelinha que organiza a infância, da infância até o precipitado fantasístico da adolescência, em 6 tempos lógicos, 6 tempos da infância, para pensar o sujeito não cronologicamente, mas atemporal. Todos esses tempos, a marcação desses tempos tem a ver com a relação do sujeito com o grande outro. O primeiro tempo, Ana Maria, tem a ver com ser ou não ser o falo da mãe, que é justamente a alienação. O que é esse ser ou não ser o falo? Lembra? Tudo que o grande outro propõe, a criança aceita e aliena-se na linguagem. Depois, esse grande outro, ele não consegue se satisfazer deste encontro. E ele dá notícias de que esse encontro não é suficiente e esse outro, ele demonstra que ele falta. A criança chora e ele não vem. A criança chora e ele não adivinha. Ainda bem, né, Ana Maria? Já pensou se esse encontro fosse absoluto? Que horror que seria? Ainda bem, este encontro dá notícias de que ele não é absoluto.
E aí a gente tem a primeira experiência da ordem real da criança. Lembrando que ser ou não ser o falo é uma experiência com predomínio imaginário da relação da alienação, né? Um predomínio imaginário na relação da libra de carne com o grande outro, aonde tanto o sujeito quanto o grande outro se constitui deste encontro de duas faltas. Entende? E o que é o encontro de duas faltas? Ora, o que o grande outro... o que falta ao grande outro? O bebê. E o que falta ao bebê? O grande outro. Inclusive, por isso que a Alba fala, e eu acho muito interessante, que não basta nascer, para existir é necessário ser desejado. Porque o desejo dá notícia da falta do grande outro, percebe? Sim. Se você não é desejado, você não tem como enlaçar ao grande outro, porque o grande outro não tem a falta, que a gente só tem notícia dela pelo desejo. Desejo da notícia de uma falta. Bom, aí depois do ser ou não ser o falo, a gente tem a primeira experiência real, que tem a ver com a percepção de que o grande outro tem alguma falta. Ele vai, ele vem, e aí você passa para uma outra experiência imaginária, que não é mais ser ou não ser o falo, da mãe é ser ou ter. Lembram dele? Ser ou ter, e aí a gente inaugura a possibilidade do estágio do espelho e a separação propriamente dita. Então, perceba que a gente está falando dos tempos inaugurais da relação do sujeito com o grande outro. Os tempos da infância são, sobretudo, tempos da relação do sujeito com o grande outro, que é basicamente a relação do sujeito com a linguagem. Inclusive, a estrutura é a relação do sujeito com a linguagem. Deu para entender? Ótimo, perfeito. Muito obrigada. Nada. Andréia? Renata, até então eu entendia o S1 como uma marca de gozo, como uma marca de satisfação por onde a pulsão, então, vai passar a escoar, já que tem objeto, apagamento do objeto, eu entendi o S1, apagamento do S1, depois a letra. Agora, o S1, como essa nomeação, me pareceu que me falta alguma coisa para conectar uma coisa com a outra. Andréia, mas eu entendi a sua confusão. Ali onde está agora o S1, estará daqui a pouco o objeto A. E aí o objeto A é que a gente vai apontar para o gozo nele. O objeto A vai vir a substituir esse S1 que está nessa reunião entre o sujeito e o grande outro. Aí a gente vai falar da marca de gozo, que está no objeto A. Mas eu entendi sua confusão, porque o S1 está neste momento no lugar onde estará daqui a pouquinho o resto que tem a ver com o gozo, que é o objeto. Tá, beleza. Inclusive, deixa eu já, antes de passar para a separação, eu coloquei aqui... Deixa eu ver... Não, deixa eu ir para a separação primeiro, depois eu volto lá. Então, no da separação. E aí a gente vai voltar no texto aqui da tese, vai dar tempo. Não vai? Vai dar tempo. Olha só, então, separação. Então, terminamos a separação, agora vamos entender a alienação. Lembra quando vocês me perguntaram o que significa não existe a possibilidade de se desalienar? Veja, se desalienar significa desencontrar da linguagem, e não é o caso. Uma vez que houve esse encontro com a linguagem, cá estaremos, entende? Então, você aliena-se na linguagem e de lá você não sai mais. Então, não se trata de alienação ou separação, é alienação e separação. Não é um ou outro, é um depois do outro, e lembrando que a separação não vai acontecer como uma anulação da alienação. A alienação permanecerá lá, de onde vai advir também a separação, entende? Não tem uma desalienação. Então, continuando. Na separação, constatamos que o que junta o sujeito e o grande outro é o que falta aos dois. Lembra que a gente deixou na anterior? Olha só como é bonitinho. Na alienação, o que faltava ficou de fora e houve... Vamos pegar na reunião, perdão. Na reunião, houve um primeiro encontro entre o grande outro e o sujeito, deixando o que falta como motivo desse encontro e o S1 como aquilo que marca a reunião, esse encontro. Agora vamos à separação. Na separação, a gente vai perceber que o que fica, portanto, como reunião é o que falta, é o resto, o que falta aos dois. Vocês lembram que o objeto A, que é o objeto perdido, o objeto desejo, é o resto,
eu acho que objeto A deve ser provavelmente o conceito que tem mais sinônimos, né? Que tem mais nomeações diferentes. Mas, fundamentalmente, quem é o objeto A? O objeto A é o que sobra, é o que resta. Então, na separação, portanto, a gente constata que o que junta o sujeito barrado e o grande outro é o que falta a esses dois campos. O campo vazio e o campo da linguagem, que também é aberto, portanto, tem um vazio. O que falta a esses dois campos é o resto, ou seja, a falta. O que é de comum aos dois? A falta. Então, o que vai unir os dois? A falta. E a gente tem notícia da falta pelo desejo, pelo objeto A, pelo gozo. Percebe, Andréia? Aí se achou o gozo, entende? Então, graças ao vazio que o sujeito pode fazer algo. Porque se o sujeito não tivesse esse vazio, ele estaria petrificado ao S1, seria uma merda, tá? Ele estaria completamente petrificado ao S1. E olha que coisa doida, olha que contradição. É graças ao S1 que o sujeito tem a sua primeira existência. Mas é graças ao vazio que ele não mantém a sua existência petrificada ao S1. Ou seja, você não precisa ser só você é o meu filho, você pode ser, você é meu filho, você é meu irmão, você é um psicólogo, ou seja, você pode buscar outras possibilidades. Você já pensou se o S1 te desse existência e te petrificasse nessa existência, todo mundo aqui seria só filho da mãe. Ninguém seria mais nada, não seria isso. Ou seja, ainda bem que o S1, ele nomeia, mas ele não petrifica. E por que ele não petrifica? Graças ao vazio que fica sujeito barrado, por isso, e a gente representa o sujeito barrado com a barra para nos lembrar da falta, para nos lembrar do conjunto vazio do ser. Então, graças ao vazio, o sujeito pode fazer algo. Então, pode solicitar o vazio ao grande outro. Como assim solicitar o vazio ao grande outro? O que o outro quer de mim? Lembram dessa frase? Como é que o neurótico solicita o vazio ao grande outro? Colocando o seu enigma ao grande outro. Qualquer grande pergunta do neurótico, que também está no seminário 6, no grafo do desejo, Chevoi, que é o que o outro quer de mim. Lembram disso? Então, eu posso solicitar o vazio do grande outro. Quando eu falo que o outro quer de mim, eu estou dizendo que o outro grande outro quer. Quem quer, não tem. Quem quer, tem falta. Então, é como se eu estivesse dizendo, com essa pergunta, o que o outro quer de mim, é como se eu estivesse denunciando a falta no grande outro. Deu para entender a lógica? Eu não estou só denunciando a falta em mim, eu estou denunciando a falta no outro. E por isso, então, o sujeito pode impor a sua pergunta ao campo do outro. E como é que ele impõe a pergunta ao campo do outro? De novo, o que você quer de mim? A partir do objeto A. Como é que a gente tem notícia que é o objeto A? O verbo querer, né? Deu para entender a lógica? Então, o objeto A é a parte do corpo que resta, ou seja, a parte não mortificada da linguagem. Então, é aquilo que não pode ser nomeado, não pode ser petrificado, não pode ser dito, não pode ser satisfeito, não pode ser completo. Eu posso colocar, por exemplo, o celular é o objeto A. No motivo em que eu o tenho, ele já não me serve mais. Deu para entender? À vontade. É por conta do objeto A que a gente... Isso, o objeto A te mantém em movimento. Inclusive, se a gente fosse fazer essas bolinhas aí da pulsão, seriam 2 bolinhas vazias, sem nada no meio, tá? Já que você perguntou, Andréia, da pulsão, se eu fosse representar a pulsão, seriam essas 2 bolinhas sem nenhuma letra, tá? Entende por quê? Esse movimento constante, tá? A pulsão é representada pelo completo vazio, não tem nada nem na intersecção, nem de um lado, nem do outro. Seriam 2 bolinhas completamente vazias, e o encontro também seria vazio, para não perder o movimento. Então, o que faz movimentar é o vazio, o objeto A, a falta. Diga, Lu. Mas quando fala que o objeto A é o não nomeado da linguagem, tem a ver com o real? Tem. Só que eu não vou te explicar isso agora, você não vai conferir. Mas tem. Ela perguntou se quando fala do não nomeado do objeto A tem a ver com o real. Tem, Lu já pulou lá na frente. Que bom. Que bom. mas tem, guarda que vai ser muito útil, mas tem tudo a ver. Rosana? Essa mortificação no S1, Renata, eu comecei a... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Eu pensei primeiro que se seria a psicose, quando tem essa petrificação no S1. Mas aí eu pensei, mas espera aí, S1 já é a linguagem. E aí, onde é que está? Está fora ou está dentro? E aí? Então, enfim.
Só vou complicar nesse momento. Se quiser deixar mais pra frente. E não é, mas agora você percebeu, a petrificação, ela vai acontecer como o primeiro passo da alienação. E, diga de passagem, o autismo passa por essa petrificação, a neurose passa por essa petrificação, a perversão passa por essa petrificação, a psicose não passa por essa petrificação. Percebe? Das 4 estruturas, 3 passam pela petrificação, exceto uma. Porque é a primeira, digamos, se a gente fosse separar a alienação em etapas, a primeira etapa da alienação é essa petrificação no S1. Mas que, graças ao vazio do sujeito, não é uma petrificação que vai ficar, porque o sujeito vai se movimentar na direção do sentido. E aí vocês já começaram a perceber para onde que vai o autismo aqui, não já? Já começaram a perceber, porque se a gente fala que tem uma outra, o atravessamento da alienação inclui sair da petrificação no campo para o rumo do sentido, quando a gente fala na alienação, do autismo, de uma alienação retida, reteve aonde, Rosana? Percebeu? Por isso que a gente fala... Não, a petrificação... Lembra que a gente falou do S1 congelado? Sim. S1. Entende? É como se ele não fizesse, então, esse próximo movimento, graças ao vazio, rumo ao S2, rumo ao sentido. Não é interessante? E a gente quer voltar para trás, vai ficar mais claro. Francisco, quer complementar algo aqui da separação? Não, acho que não. Vamos seguindo. Eu só acho que, assim, a gente pensa, né, alienação e separação são operações, né, e como operações vai aí ter um resto, um efeito, né? E essa coisa do S1, porque ninguém escapa, né? A gente nasce num mundo de linguagem, então não tem como escapar disso. Aquilo que você colocou, não tem como desalienar, né? Mesmo o autista que a gente pensa que está nesse lugar do congelamento, né? Tem algo aí que se congela, Lacan vai dizer, é porque ninguém escapa, né? A linguagem, ao impacto da linguagem no corpo. O que não significa que todos passarão pela alienação. Por exemplo, no caso da psicose, que a gente fala da foraclusão, tem a ver justamente com o impacto da linguagem sobre o corpo vir do lado de fora e não do lado de dentro. A marca da foraclusão marca essa diferença no caso da psicose. Percebe? Justamente em relação à operação de alienação e separação. No caso da psicose, estamos todos na linguagem, mas no caso da psicose, a linguagem opera pelo lado de fora. A gente representaria com os conjuntos separados, então, Renata? A gente representaria com os conjuntos separados. Tanto que quando Lacan propõe o nó borromeano para a psicose, vocês lembram que as fitas estão soltas no nó borromeano? As fitas estão soltas por causa da foraclusão. Entende? Fechando aqui, então, diga. Esse S1 intersectou todas. Ele não vai envelhecer no sujeito, ele vai... Você fala aqui lá na alienação? Porque lá de origem, olha só, ela perguntou se o S1, se ele não... Por que ele volta, na verdade? Veja. Porque o outro, a princípio, ele é essa articulação significante. Ele é a cultura, ele retorna. Perfeito. O outro emprestou, de algum modo, o S1 ao sujeito a partir daquele chamado que a gente falou. Lembra do chamado? Se a gente vier aqui na reunião, veja. Isso. Ele emprestou o S1, mas o S1, na verdade, ele está emprestado aqui. Quando dá separação, ele volta para o campo do grande outro, de onde, na verdade, ele já estava. Então, ele presta o S1, mas na separação, o S1 retorna para ele, o sujeito permanece como conjunto vazio, representado aí pelo sujeito barrado, e o que faz a intersecção dos dois na separação não é mais o S1, mas é a falta. Por isso a separação. A separação tem a ver justamente com a falta ser aquilo que reúne. Ou que faz intersecção, se a gente for separar. Diga.
ela falou, preocuparam no sujeito, né, que ele está no sujeito. Que a gente dele quando ele está foi possível. Então, o S1, ele não é o sujeito é conjunto vazio. O S1 é uma primeira... O grande outro oferece uma enunciação. Lembra aqui dessa parte? Olha só. Temos o grito, que vem dessa libra de carne, a resposta ao outro. Deixa eu voltar aqui. Nessa resposta ao outro, essa resposta vai ser a construção de um S1 que vai ser emprestado ao sujeito. Agora, emprestado, e o sujeito, a princípio, que é a primeira etapa da alienação, ela se petrifica esse S1, como se, de algum modo, esse S1 te determinasse. Inclusive, a gente já conversou algumas vezes sobre o que significa ter um S1. Por exemplo, o exemplo que no grupo de quinta-feira a gente usou, o do Freud. Vamos analisar o Freud, o Sig de Ouro. Então, o S1 do Freud, ser um gênio. Isso significa que tudo que ele vai fazer na vida, ele vai procurar... ainda bem que ele não está petrificado, completamente petrificado, mas não significa que esse S1 que veio da alienação, você consegue digamos, não ter o impacto dele para sempre. Entenda, o S1 ele voltou para o campo do grande outro, mas ele não é sem consequência. Não tem como desalienar. Vocês entendem essa parte? Não sei se ficou confuso. Não é sem consequência. Quando na clínica a gente procura quais são os significantes deste sujeito, quando a gente está escutando na clínica, e a gente procura, por exemplo, um S1, o que a gente está procurando desse S1? Qual é o significante que parece articular o discurso, que parece se articular a experiência? Mas ainda assim, não estaria no sujeito? Como que volta? Então, ele volta no campo do outro, mas o sujeito... O Freud vai fazer a partir de então, tem a ver com... Né? O que aconteceu? Travou, Caiu. Travou um pouco. Travou. Um pouco. Está travando, está tudo. E falhou. É a internet. Esse tempo ela está muito estável. Agora. Travou de novo, né? Deixa eu trocar para o 5G para variar. Voltou. Eu vou sair do Elduran e vou para o 5G. Vamos ver se melhora. O 5G está pior? Agora vamos ver. Eu passei do Elduran e por o 5G. Vamos ver se melhora. Então, vamos lá. Só para a gente fechar, então, essa pontinha. Então, não é porque, veja, não é porque que o S1 voltou para o campo do outro, da onde ele era de origem, que bom que vocês perguntaram, porque eu achei que isso estava óbvio e não está, tá vendo? Por isso vocês têm que perguntar, porque na minha cabeça está de um jeito, né? Mas quando a gente vai fazer o esforço de explicar, as coisas se organizam até melhor. Então, veja, o S1 e o S2 estão no campo do grande outro, e o sujeito é conjunto vazio. Na reunião dos dois, o S1 é emprestado do grande outro para essa reunião, para esse encontro. Mas ele nunca foi do sujeito. Ele permanece sendo do campo do grande outro, entende? O que significa que quando, na separação, veja, na alienação, ele ainda está emprestado. Quando na separação ele volta para o campo do grande outro, ele não volta, porque não tem como desalienar, vocês lembram? Ele não volta sem consequência. Ele volta tendo uma enorme consequência, que é justamente essa pergunta: o que o outro quer de mim? E o que o outro quer de mim tem a ver com esse S1, com essa nomeação. Se a minha existência veio justamente dessa primeira nomeação do grande outro, por que não virão as outras possibilidades de existir, entende?
Então, pegando o exemplo do Freud que eu falei, então, Freud nasceu, a mãe dele olhou, falou, meu signo de ouro, será um gênio. A partir de então, tudo que ele faz na vida tem a ver com responder a esse S1. O exemplo máximo que eu acho particularmente é o Freud, cheio de hormônio e espinha, na puberdade, vai visitar um casal de amigos dos pais, tem uma moça lá linda, ele acha a menina linda, ele está com 15 anos, na flor dos hormônios, a menina também com 14, 15 anos, na flor dos hormônios, e aí o Freud fica completamente interessado por ela. Quando ele volta para casa, ele escreve uma carta, e essa carta está na biografia do Freud, vocês podem ler no livro da Rudinesco, Freud, Nosso Tempo, Sua Época, Nosso Tempo, Nossa Época, sei lá, a biografia do Freud da Rudinesco. E ele escreve a carta e diz o seguinte para o amigo dele, eu achei que eu tinha tido interesse sexual na menina. Freud, 30 anos antes de fundar a psicanálise. Mas, na verdade, eu estava projetando sobre a menina os meus interesses intelectuais que eu tenho sobre a mãe dela, que é uma intelectual diferente da minha mãe, e ao pai dele, que é um homem bem-sucedido, diferente do meu pai. Então, na verdade, eu não tenho interesse por ela. Eu queria estar no lugar dela. Gente, sério. Tem que ser alguém muito marcado por um S1 para pegar um claro encontro sexual e transformar no encontro intelectual. Percebem? Ou seja, ele vai ao mundo procurando sempre gênio, gênio, gênio. Gênio, gênio não transa, né? Ele vai procurando gênio. Então, veja, não tem como desalienar. Então, o S1 que me inscreveu na existência continuará sendo uma importante marca da qual eu vou consultar a vida toda, entende? Diga, Francisco. Não, pega nessa coisa aí do não tem como desalienar, porque justamente o sujeito, a gente não pode pensar o sujeito fora da linguagem, né? Perfeito. Sem a linguagem. E você tem falado aí de emprestar, né? O outro empresta. Está sendo muito doce. Eu acho que o outro intima o sujeito. Como a gente nasce no mundo de linguagem e não tem saída, a gente precisa dar uma resposta à escolha forçada, é justamente por essa intimação que o outro coloca, né? Esse S1. E aí, o que dessa operação o sujeito vai fazer, né? Vai depender aí do sujeito. A insondável escolha do sujeito, né? Mas você falou um negócio aqui que eu peguei no seminário 11, na página 209, que eu acho interessante, queria ler aqui, que tem a ver com essa coisa da separação, quando se estabelece essa pergunta, o que é que o outro quer? Pode né? falar. Pode Que falar. aí Duas citaçõezinhas também lá do seminário, 494 e 201, acho que vai estar bem na sequência, pode falar. será que é a mesma? Enfim, uma falta é pelo sujeito encontrada no outro, na intimação mesma que lhe faz o outro por seu discurso. Nos intervalos do discurso do outro, surge na experiência da criança o seguinte, que é radicalmente destacável. Ele me diz isso, mas o que ele quer? Isso. Exatamente. Acho que é bem isso aí que você está colocando aí dessa questão, né, que se coloca. Exatamente. Então, veja, não tem separação. Então, se não tem como desalienar, a separação, ela mantém as implicações da alienação. Ela mantém as consequências da alienação, que vem na forma dessa pergunta, tá, o grande outro diz isso, mas o que ele realmente quer, né? Ou seja, vem na forma do enigma, do desencontro, das perguntas. Inclusive, se vocês se lembrarem, aqui na separação, veja, a grande marca da separação, lembre-se, na alienação, o sujeito se engancha no grande outro, entende? Não há, e aí eu concordo com você, eu estou usando a palavra doce, enganchar significa ele é convocado, ele é sequestrado, ele é petrificado, não é um encontro tão doce assim, né? Mas perceba que não há possibilidade aqui do sujeito perguntar ou convocar. O grande outro que propõe, e o sujeito só tem uma resposta para dar na alienação, sim, e alienar-se na resposta, né? Na separação, já não, quem pergunta agora é o sujeito, percebe? Então, veja, o que a gente está dizendo aqui,
passar para cá para poder riscar. O que a gente tem aqui é, na separação, constatamos que o que junta é o que falta aos dois. Graças a esse vazio, o sujeito pode fazer algo, pode solicitar o vazio do outro. O que é o solicitar o vazio do outro? É exatamente isso que você leu agora, Francisco. Ele pode perguntar, tá bom, você me deu isso, mas o que você realmente quer de mim? Né? Mas o que você realmente está querendo dizer com isso? Solicitar o vazio do outro significa que agora quem faz perguntas é também o sujeito. Ele pergunta ao outro. Na alienação, ele não perguntava. Ele não tinha a possibilidade de perguntar. E aí, antes de passar para você, Ana Maria, só duas citaçõezinhas aqui. Só para não ficar perdido, porque a gente está falando da bolsa ou da vida. Tem um outro psicanalista, que agora esqueci o nome, que ele deu um outro exemplo que eu achei até melhor do que o do Lacan, da bolsa ou a vida, que foi a liberdade ou a vida. Porque a bolsa, ainda você pode pensar, eu compro outra bolsa, né? E aí, então, seria mais interessante colocar como exemplo, no lugar da bolsa, alguma coisa que eu não posso lá comprar outra, né? Que não seja tão destacável. Mas a frase do Lacan é a bolsa ou a vida. Por exemplo, chegou um assaltante e te pergunta, a bolsa ou a vida? Se você escolher a bolsa, né? Deu para entender. Então, é uma escolha forçada. A bolsa ou a vida não tem, de fato, uma escolha, né? Porque sem vida você não usufrui da bolsa, né? Mas sem a bolsa, você pode ter a vida, mas uma vida apartada da bolsa, tudo bem? Então, a bolsa ou a vida? Se escolho a bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, que é uma vida decepada, ou seja, decepada, cortada da bolsa. Para ficar mais claro, que a bolsa parece um exemplo bobo, eu esqueci o nome do psicanalista agora, depois eu mando lá no grupo. Ele deu um exemplo que eu gostei mais, a liberdade ou a vida. Isso é esse, liberdade ou vida. Ela usa da bolsa também, mas ela usa da liberdade também, verdade. E qual que é o nome do autor? A gente olha lá. Lacan fala também, mas na frente é a liberdade ou a morte. Tá na mesma. Só que aqui eu vou deixar a liberdade ou a vida. Então, veja, o que é a liberdade ou a vida aí? Seria mais ou menos assim, imagine você estar num regime totalitário, nós temos mais de 50 no mundo, diga de passagem, faz tempo que a gente não tinha tantos, né? Regimes totalitários, governos totalitários. Então, imagine você está num governo totalitário que a pessoa diga a liberdade ou a vida. Então, você pode ficar vivo ou você pode ser livre. E livre implica em não estar mais vivo. Ou seja, é uma escolha forçada. Para ficar vivo, você abre mão da sua liberdade, mas vai ser uma vida apartada da liberdade. Deu para entender? E eu acho que é mais interessante do que a bolsa, no sentido do que significa uma vida. A gente, teoricamente, até aqui, até onde se diz, a gente está num espaço em que a gente não precisa escolher a vida ou a liberdade. A gente pode ter uma vida com liberdade. Mas, se a gente tivesse, sei lá, são 50 países, gente. Na Arábia Saudita, no Irã, na Venezuela, na Rússia, gente, a lista está grande. Em qualquer um desses lugares, de algum modo, a pergunta, a vida ou a liberdade, se torna efetivamente algo para responder. Então, voltando aí, veja, a vida apartada da liberdade e qual a relação disso da alienação e separação? Seguindo aí, a bolsa e a vida, nesse movimento, representam o sujeito e o grande outro, respectivamente. Então, se vocês voltarem no sujeito e o grande outro, vamos voltar lá no primeiro. Cadê? Aqui. Eu não estou com nenhuma bolinha aqui do sujeito e o grande outro, mas vocês entenderam, né? Imagina, então, se uma bolinha é o sujeito e outra bolinha é o grande outro, respectivamente, uma bolinha, vamos voltar lá para a citação, uma bolinha é a bolsa e a outra bolinha é a vida. Então, no campo do sujeito, coloquem a bolsa, no campo do grande outro, coloquem a vida, tudo bem? Então, nesse contexto, a bolsa e a vida representam, respectivamente, o sujeito e o grande outro, na medida em que o sujeito, enquanto ser, é quem sairá necessariamente derrotado. Então, se a bolsa está no campo do sujeito e a vida no campo do grande outro, por que é uma escolha forçada? Não topar receber esse S1 que vem do outro seria escolher entre a bolsa e a vida, a bolsa. Entre a liberdade e a vida, entende? Então, se eu escolho a bolsa ou se eu escolho a liberdade, eu não tenho efetivamente vida.
Então, curiosamente, à medida que o S1 me nomeia, ele me dá existência, ao mesmo tempo que, para me dar existência, ele me aparta da bolsa. É uma existência sem liberdade, é uma existência sem vida. E o que é essa coisa sem liberdade? Lembra que a gente estava falando sobre que não tem como desalienar? Ou seja, você vai ser, para sempre, de algum modo, escravizado a esse S1 que primeiro te nomeou? É a liberdade. Então, é uma vida apartada da liberdade. Deu para entender? Então, a petrificação imposta pelo significante S1, vocês já entenderam o que é essa petrificação, que funda na inserção do campo do ser do sujeito, que é o conjunto vazio, com o campo do grande outro, que é o conjunto da linguagem. Na alienação, esse seria, impreterivelmente, o destino de todo ser falante, petrificação significante e busca de sentido. Agora, a busca de sentido só é possível para além da petrificação por causa do vazio. Se a petrificação ocupasse toda a existência do sujeito, ele não teria busca de sentido, não teria mais nada, ele seria um S1. Então, ele nunca é o S1. Mas ele se identifica o S1, entende a diferença? Ele não é o S1, mas ele se identifica o S1. E ele se identifica o S1 que está no campo do grande outro. Então, na operação de separação, diferentemente da operação de alienação, não há destino, é algo que pode vir ou não acontecer. A palavra vel, que vocês vão ver algumas vezes, é do latim ou, tá? E aqui eu acho que é muito parecido com a citação que você trouxe. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, que a gente já estourou, tá? Mas só lembrando, explicamos alienação e separação. A única coisa que ficou faltando aqui, que não deu tempo, eu separei algumas citações que já relacionam a questão da alienação e separação com o autismo, que vai ser visto lá na frente novamente, tudo bem? Então, a gente vai, no nosso próximo encontro, avança, a gente conseguiu ir alienação e separação. No nosso próximo encontro, a gente vai para o 1.3.1, que é a holófrase, tudo bem? Página 33 até a página... Voltem. Porque até a página 40, tá? Na página 33 até a página 40. Da página 33 até a página 40, a gente vai recuperar o que faltou aqui da alienação e separação em relação a uma certa diferença que a gente já começa a apontar entre alienação e separação na neurose e alienação e separação no autismo. Ana Maria? Renata, no caso, nessa escolha forçada, o autismo, como é que era isso que eu queria saber? Como é o autismo nessa escolha forçada entre a liberdade, né, e a vida? E outra, esse artigo, se você puder colocar, eu acho que eu não tenho ele. Eu perdi. O artigo que eu falei do professor da Federal do Pará? Não, ou esse que você está estudando agora, esse. A tese está na descrição do grupo da travessia. Lá na descrição tem uma pastinha dos textos do autismo. A tese está lá. Se você não achar, você me fala que eu te mando. Tá, obrigada, Renata. Sim, então a pergunta fica para a próxima. Mas não, eu já te respondo rapidamente. A parte da petrificação acontece. A parte da petrificação que acontece na neurose também acontece no autismo. A questão é a segunda parte. Veja, na alienação a gente tem primeiro uma petrificação a esse S1, ou seja, o grande outro oferece um S1 e o sujeito se identifica a esse S1 e se constitui. Vocês entenderam que se ele não se identificar a esse S1, ele não se constitui. Por isso, a bolsa ou a vida ou a liberdade, né? Se eu escolho a liberdade ou a bolsa, eu não tenho a vida, eu não tenho existência. Então, para que o sujeito, que é efeito de linguagem, possa advir, é necessário que ele se identifique ao S1 que é ofertado pelo grande outro, ok? Essa primeira identificação ao S1, o autista também faz. O neurótico faz, o perverso faz, o autista faz. Essa primeira identificação também é feita. A questão é o que vem depois. Lembre-se que a petrificação, ela não se sustenta petrificada por causa do campo vazio, que dá um movimento ao sujeito que busca o S2, que busca o campo do sentido. É essa busca ao S2 que não vai acontecer no autismo.
Por isso a gente fala de congelamento de S1. Já guarda essa informação, vai ficando mais clara. E essa informação nos leva ao fenômeno da holófrase, que é essa coisa de pegar uma frase inteira e condensar numa coisa só, que é o que a gente vai estudar no próximo encontro. Eu vou colocar lá na descrição as datas de outubro, de todos os encontros, que hoje é o último dia de setembro, lá na descrição dos grupos da travessia, tudo bem? Leiam a tese. Se tiverem perdidos, Renata, você vai colocar esse seu resumo no grupo? Ponho, coloco lá. Vou colocar esse da alienação e separação. Eu só queria bem detalhado. eu só vou completar ele sobre a bolsa e a vida, embora tenha na tese, na página 28, tem o esqueminha da bolsa ou a vida, ó, tá vendo? Que é a vida apartada da bolsa, apartada da liberdade. Mas eu vou colocar esse esqueminha lá também e anexo, tá bom? Tem uma amiga minha, que eu brincava com ela, ela comprou uma bolsa, acho que era Prada ou era Louis Vuitton. E aí eu fui brincar com isso, ela é psicanalista também. Aí eu disse, a bolsa ou a vida? Ela disse, a vida. A bolsa eu comprei, ela é minha. É uma Prada. Bom, obrigada para todo mundo. Beijo, bom Tchau. descanso. Renata. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.